gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Come on, man. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. Quero agradecer a todos vocês que passaram lá no nosso website, deixaram alguns comentários. Eu gostei muito que vocês gostaram da entrevista com o Bruno e, pelo jeito, parece que vocês curtiram bastante as coisas que ele falou lá. Então, vou deixar o convite mais uma vez, contribua com o nosso site, mande lá os seus comentários, entre em contato pelo Twitter e por aí vai, pelo Facebook. Deixe os seus comentários e fala pra gente o que vocês acham do nosso podcast e nos recomende também alguma coisa que você queira que a gente converse aqui no próximo episódio. Hoje o episódio vai ser gravado sem o Eliezer, que infelizmente teve um probleminha e não vai poder comparecer, mas eu vou tentar, então, já que eu não gosto nem de falar, né, então eu vou ter um pouquinho mais assim de motivo para falar mais ainda, já que o Eliezer não vai estar aqui. Então vou apresentar para vocês o nosso convidado desse episódio, que é o Eduardo Matos, que trabalha na Bank Fácil. E ele foi indicado pelo Fábio Souza, pelo Twitter. Então tá aí, ó. Se vocês mandam mensagem para mim pelo Twitter, eu vou lá atrás e eu convido. Então, deixa eu apresentar. Já que eu falei o nome, né? Tudo bem, Eduardo? Como é que tá? Opa, tudo bem. E boa noite, bom dia, boa tarde, né? Para todo mundo que tá ouvindo, né? Prazer aí falar com vocês aí, do Castalho. Pô, valeu. Então, ó, pela indicação do Fábio Souza, eu fui lá e dei uma olhadinha no seu perfil. E então, como eu já mencionei, você trabalha na Bank Fácil e o Fábio, ele queria que a gente conversasse sobre um tópico que eu já vou falar logo, mas nesse processo de procurar informação sobre você, eu acabei vendo umas coisas interessantes. Então, me parece que na Bank Fácil, vocês usam Git, parece que... eu não sei se você usa Git ou se você usa GitHub, tá certo isso? Sim. A gente usa GitHub, sim, com Git, né? Tem todo um controle de pull request, code review, a gente faz todo um processo lá que a gente foi criando junto lá, né? Então, eu tava olhando isso, eu entrei no seu site, né? Aí eu vi um post que você escreveu falando sobre, parece que vocês criaram um template para fazer pull request, né, que você fala assim, para que as pessoas coloquem toda a informação e que essa informação então siga todo um padrão, né? Tem lá, por exemplo, eu vi que vocês usam Trello, então dentro do pull request você quer que tenha informação do pull request e se tem uma carta do Trello, vocês adicionam isso. Eu achei isso super bacana. Então parece assim que essa Bank Fácil parece que está usando a tecnologia de ponta, né? Que umas coisas assim bem novas, bem recentes, né? E parece que vocês usam essas coisas novas, então aí. Sim. Então, a gente tem na verdade, isso é bem cultural, assim, de time, né? Acho que cada time tem uma forma de trabalhar. O que a gente sugere, assim, para que todo mundo consiga entender qual o motivo daquela adição ou deleção de código, né, aquela alteração, normalmente a gente decide um formatinho ali, descrevendo, né, olha, esse PR faz isso, esse pull request no caso, né, faz isso, altera informação X ou adiciona coisa Y, e aí a gente coloca ali o link do Trello para a pessoa que for fazer o code review conseguir avaliar melhor, né, a informação e validar mesmo que aquele código faz aquilo que a história pedia para fazer, né. Nesse formato fica mais fácil para todo mundo entender e bater o olho e falar, beleza, eu consigo fazer a análise desse código que está entrando, né, pro software, pro sistema, né, de forma mais segura, de forma mais... a pessoa tem mais embasamento para poder avaliar. Né? Pode crer. E outra coisa que me chamou a atenção, nesse mesmo post, eu lembro que alguém comentou nele falando sobre o Mention Bot, que eu achei fantástico, né? Eu vi que você também, acho que parece que você gostou da sugestão lá, mas eu gostei disso, eu vou até mencionar depois lá pro pessoal do meu trabalho lá, porque
você tem esse webhook que você põe no seu repositório lá no GitHub, e aí esse bot, ele vai e faz o download, né? Você manda o seu pull request, ele faz o download do diff, aí depois ele descobre as linhas que foram modificadas, aí ele usa o git blame, parece, para descobrir quem foi que tocou naquelas linhas por último, e usando essa informação ele gera uma notificação e manda para as pessoas que tocaram nas linhas por último, falar, ó, pode ser que você seja um bom revisador para esse pull request. Eu achei isso muito bacana. Você chegou a implementar isso na Bem Fácil? Então, não, mas assim, a gente acabou vendo como ele funciona, né? E ele tem, acho que essa ferramenta foi feita até pelo Facebook, se eu não me engano, até na época que a pessoa comentou, que eu cheguei a olhar. A gente não integrou lá porque a gente tem um sistema meio que, assim, na hora que você sobe o teu pull request, a gente criou um canalzinho lá de pull requests que ele notifica, né, com o hookzinho, né, do GitHub. E além disso, a gente coloca o link do pull request e menciona algumas pessoas que a gente escolhe ali para avaliar, né? Mas eu achei muito legal também essa ferramenta. Eu achei bem. A gente testou, fez alguns testes. Para equipes pequenas, ele fica um pouco viciado, né? Então, esse é o ponto. Mas eu acho que funciona bem assim para times que tem bastante gente assim, envolvida, né, no projeto. É bem legal, é bem mais fácil ser automatizado, né, do que na mão, né? Pois é, eu achei essa informação muito legal, e como eu falei para você, não é nem bem assim o foco da conversa que eu queria ter com você, mas como eu vi essa informação no seu site, eu falei assim, deixa eu perguntar para ele e mencionar isso até mesmo no próprio episódio, porque eu falei assim, pode ser que o pessoal que estiver escutando vai achar interessante. Então depois eu vou incluir lá no show notes, eu boto a informação para todo mundo dar uma olhadinha lá. Uhum. Não, é bem legal. Acho que vale a pena testar, né? Acho que esse que é o ponto, né? Precisa testar, avaliar se o time conseguiu entender como funciona, né? E aprovou e viu que funcionou e deixar lá, né? Ou não, né? Criar um outro sistema para que todo mundo consiga avaliar de forma positiva ou negativa os pés ali e tocar o barco, né? Pode crer. E olha só, uma surpresa. O Eliezer acabou que ele resolveu o problema dele e apareceu, então o Eliezer já está aqui com a gente. Tudo bem, Eliezer? Tudo jóia, Eduardo? Opa, tudo bem? E aí? Tudo tranquilo. Pois é, então, você já pegou o caminhão andando aqui, né? Então depois você vai escutar o comecinho do episódio e você vai ver o que a gente falou aqui. Mas chegou na hora certa. Então, Eliezer, porque eu vou tocar no assunto que é justamente o que o Fábio Souza tinha pedido para a gente discutir, que seria o tópico de Offline DB, né? Offline Database. Então, eu vou falar para vocês, eu confesso, eu não tinha muita ideia do que era. Então eu dei uma vasculhada rapidinha. Aí a primeira coisa que apareceu foi o CouchDB, que, né, eles falam é um tipo de banco que é orientado a documentos, que não usa SQL, parece que foi escrito em Erlang, usa JSON para poder armazenar dados, e JavaScript parece que é a linguagem de pesquisa, e usa uma coisa chamada MapReduce ou HTTP para API. Isso tudo eu fui pegando informações e fui dando uma olhada. Então, quer dizer, eu vi um monte de coisa, achei bem interessante, mas como o Fábio Souza estava querendo escutar um pouco mais desse tópico de você, Eduardo, então eu vou deixar na sua mão para você explicar para a gente um pouquinho sobre o que é Offline DB e de repente dar uma definição para a gente, e o que é que você, para que você usa, o que você não usa, esse tipo de coisa assim. Uhum. Não, legal, bacana. Eu acho que o Fábio até comentou, porque eu estive em Recife, né? Desculpa, eu estive em Fortaleza. O pessoal vai ficar bravo comigo, né? Mas estive em Fortaleza, vi aquele pôr do sol maravilhoso lá também, na Ponte dos Ingleses, foi bem, bem bonita a vista lá. E na palestra eu comentei um pouco sobre algumas formas de você armazenar informações no browser do usuário, né? Que é um pouco do conceito que não é nem o CouchDB, mas é uma outra ferramenta que chama PautDB, que faz esse armazenamento no browser do usuário e consegue refletir com o CouchDB no back-end, né? E aí ele depois me procurou depois da palestra, ele achou bem, bem legal, e assim, o ponto principal por trás desse todo esse conceito, né, de
banco de dados e de armazenamento de informação no browser do usuário, é a velocidade que você passa para o usuário e ele consegue visualizar algumas coisas de forma um pouco mais rápida ou fazer alterações de forma mais rápida e não sentir a lentidão normal, né, de um acesso web, né. O PouchDB ele usa algumas tecnologias que o browser tem disponível, como em alguns casos assim mais extremos o local storage, né, que é como se fosse um armazenamento de chave e valor, como um Redis, assim, né. Ele faz esse armazenamento dentro do browser, é a forma um pouco mais primitiva que o browser tem, mas ele consegue já usar algumas outras tecnologias mais novas, né. Você tem disponível hoje no browser o IndexedDB, que também é como se fosse um banco de dados mesmo no browser do usuário. Então ele tem uma inteligência, ele faz um wrapper em cima dessa API e consegue refletir isso no CouchDB, né? Então qualquer alteração que você faz no client, ele faz todo o sincronismo por trás com o CouchDB de forma transparente, né? E isso dá uma sensação de rapidez, você evita de perder informações, às vezes por conta de conectividade, que é todo o conceito que eu acho que o Google tem divulgado bastante também, algumas outras empresas, que é de offline first, né? Você conseguir gravar as informações primeiro no client e depois refletir isso no servidor em algum momento, né? Olha, eu dei uma lida um pouco sobre esse PouchDB também, né? Então, as coisas que me chamaram a atenção foi justamente o lance assim que parece que para você usar essa tecnologia de offline DB com PouchDB e tal, então no cliente, que pode ser, sei lá, um tablet, de repente pode ser um telefone, uma coisa assim, o cliente é bem leve, né? Porque é tudo usando talvez o que tem JavaScript, né? E HTTP. E os dados ficam armazenados num arquivo JSON, que é um arquivo de texto, né? Um arquivo texto bem simples, né? Um JSON. E eu vi que, por exemplo, você pode ter esse PouchDB falando com CouchDB que está em algum lugar, mas se você está sem conexão, não tem problema, que foi o que você falou, né? Você está offline e você continua usando o seu banco sem problemas. E aí, assim que você tiver uma conexão, os dois entram em sincronia, não é isso? Tem como você fazer essa sincronia? Exatamente isso. Ele faz essa sincronia de forma inteligente, e aí ele usa algumas APIs que, dependendo do browser, né, se estiver disponível, porque algumas coisas, por exemplo, o IndexedDB, ele não está disponível em todos os browsers, né? Então, ele tem alguns fallbacks para esses casos, né? Mas ele faz exatamente essa sincronia com o back-end, né? Então, é isso mesmo. Outra coisa que eu vi também, que eu ainda estou curioso para aprender um pouquinho mais, é que não existe um lock, né? Então, a maioria das vezes quando você está trabalhando com banco de dados e você está trabalhando com algum item, né? Eu não sei, um dado, então muitas vezes você tem um lock, né? Talvez na tabela, para que nenhuma outra coisa altere, ou às vezes a tabela, ou talvez aquele dado que você está olhando. Mas então, nesse tipo de offline DB, esse tipo de tecnologia, não tem lock, né? Então, o que eu li aqui foi falando assim, que os conflitos são resolvidos pelo aplicativo. Como é que funciona isso, cara? Então, ele tem alguns algoritmos para fazer a escolha de qual a versão da informação é a que vale, né? Em alguns casos ele consegue fazer um diff e ver se você está adicionando coisas ou se você está removendo coisas, né? Mas esse eu acho que é a principal discussão que a gente tem hoje no conceito de offline first, né? Como que você controla, né? Como que você faz essa escolha, né? É o client que sempre manda, é o back-end que sempre manda, né? Assim, só contando um pouquinho, antes do PouchDB, no Medicine a gente tinha um aplicativo mobile, e ele era híbrido, a gente usava o Cordova por trás, né? Para fazer o setup todo, né? Dos environments, né? Android e iOS. E aí a gente tinha esse porém aí, né, que a gente queria deixar o aplicativo veloz
que não consumisse tanta banda e que a informação tivesse disponível rápida para o usuário, né? Então a gente tinha que escolher alguma alternativa offline mesmo ali, né? A gente optou primeiramente para usar o local storage, só que para alguns clientes alguns hospitais do medicina, eles tinham muita informação, e aí o browser não conseguia suportar, né? Não tinha cota suficiente de espaço para suportar tamanha informação, né? E aí a gente começou a ver algumas outras alternativas, e uma delas foi o WebSQL, né? Tipo, você tem uma API de WebSQL em alguns browsers, por exemplo, o Safari ainda tem essa API JavaScript. Então você consegue fazer selects, inserts, todas as operações de SQL dentro do browser. E aí pra gente foi a solução, assim, né? Então a gente conseguia fazer operações offline, e ao mesmo tempo a gente cuidava de toda essa sincronia do nosso lado mesmo, né? A gente não usava nenhuma ferramenta como o PautDB para fazer a sincronia. E aí que a gente viu que o PautDB ele já resolve todos esses problemas de conflito, de sincronização, de fazer tentativas de sincronia, porque acontecia muito isso, né? Você tentava sincronizar o dado, o usuário estava com um 3G bem ruim, uma banda bem baixa, e aí não conseguia finalizar o request, ou dava algum fail no meio do caminho. Então, a gente tinha que controlar tudo isso na mão, e o PautDB já tem algumas alternativas para isso, né? Ele consegue fazer isso de forma mais mágica, vamos dizer assim, né? Interessante, fui pego meio de surpresa, né? A princípio não daria para eu estar participando do episódio, mas aproveitando que eu tô por aqui, eu fiquei curioso com relação ao seguinte, eu vi que o PautDB ele funciona do lado do browser, e do lado do servidor eu preciso usar o CouchDB, ou eu posso usar qualquer assim, database que eu quiser usar, ou tem alguns específicos que o PautDB trabalha, ou isso aí a aplicação cuida para poder falar com determinado? Como é que funcionaria assim para o lado do servidor? A gente, acho que já ficou claro aí para o pessoal como funciona do lado do cliente. A minha dúvida é mais do lado do servidor, se ele conversa com qualquer coisa, ou como que seria feito isso. Sim, na época que a gente estava estudando o PautDB, ele funcionava exclusivamente com o Couch, né? Mas tem se eu não me engano, tem alguns forks que eu não sei se eles já aceitaram alguns PRs de você ter esses adapters para outros databases, né? Como ele é documento, provavelmente ele consegue interagir com o Mongo também de forma, como ele é NoSQL, né? Então ele consegue, acho que, falar com o Mongo, por exemplo, DB, né? Eu não lembro, na época a gente tinha só o CouchDB mesmo, de opção, né? Ah, entendi. Olhando assim a princípio aqui meio rapidinho, eu não consegui pegar essa informação, mas obrigado aí pelo esclarecimento. Pô, legal. E mais uma pergunta, você indica o PautDB e esse tipo de tecnologia para quem está começando agora e tiver interessado, de repente, depois de escutar esse podcast, você indica usar o PautDB? A documentação é boa, tem bons exemplos, ou você acha que é uma furada? Olha, eu acho interessante, sim, principalmente se aquilo que você está trabalhando, ele precisa de você fazer operações no lado do cliente, e sem que o usuário sinta que a conectividade é um impedimento, né? Então, como ele é bem poderoso na sincronia desses dados, né, e tem essa opção de você armazenar coisas no cliente, ele é super indicado para esse conceito de offline first mesmo, né? Então, sim, é uma ferramenta bem poderosa para isso, né? Bem, olha só então, para o pessoal que estiver escutando, eu vou confessar para vocês que eu não sabia absolutamente nada desse tópico. Dei uma vasculhada aqui, uma pesquisa, e depois de conversar agora aqui com o Eduardo, né, você vê, eu achei bem interessante. Vou dar uma pesquisada mais. Não acredito que eu poderia usar isso onde eu trabalho hoje, mas eu achei bem interessante a tecnologia. Eu quero ver se eu aprendo um pouco mais sobre isso. Agora, Eduardo, eu quero mudar de marcha aqui na conversa, por causa que quando o Fábio Souza mandou a mensagem para mim, eu fui dar uma olhada no seu perfil lá pelo Twitter,
uma coisa que me chamou a atenção também foi que você falou que você é viciado em quadrinhos. Sim, sim. E quando eu era garoto, eu também era meio que viciado em quadrinhos. Então eu queria conversar um pouco sobre isso. Fala pra mim, explica por que é que você é viciado em quadrinhos e quais são os quadrinhos que você gosta. Aham, pô, legal. Então, eu tenho uma coleçãozinha aqui, cara. Na verdade, assim, começou desde criança, né? Então, eu ia, às vezes, no centro daqui da cidade. Eu moro aqui em Valinhos, eu moro em Campinas, mas eu nasci em Valinhos, então a gente ia, às vezes, no centro da cidade, né? Junto com os pais, aí sempre pegava aquele quadrinho, aquele formatinho antigo da Abril, né? Não sei se vocês lembram. Que tinha Homem-Aranha, e aí eu sempre comprava e ficava lendo aquilo durante a semana inteira, às vezes o mesmo quadrinho, mas só pela história eu ficava lá viciado ali, né, naquilo. Aí foi passando o tempo, assim, e acabei perdendo um pouco o contato, que também acho que aqui no Brasil as editoras começaram agora, assim, os últimos 10 anos, eu acho, com mais força, assim, né, trazendo coisas de fora, se atualizando mais, embora ainda a gente tenha uma defasagem de anos aí, às vezes agora até de meses, mas por conta de tradução, enfim, né, mas eu tenho uma coleçãozinha, assim, eu tenho acho que mais de 1.000 quadrinhos aqui em casa, cara, tenho uma mini biblioteca aqui. E o que você tem aí, curiosidade? Desculpa, fala aí, Elias. Eu ia falar que seria bacana se você pudesse compartilhar uma foto aí com o pessoal, que Sim. Uhum. A gente coloca lá no post. Eu acho que vai ser interessante, pessoal. 1.000 quadrinhos. Bom, eu tenho alguns livros aqui, o Og tem uma biblioteca enorme de livros, mas quadrinhos não... assim, confesso que eu lia um pouco de Turma da Mônica e um pouco assim de super-heróis, se eu não me engano, acho que tinha Homem-Aranha, mas era muito difícil assim de eu conseguir arrumar um quadrinho. Mas, pô, fiquei curioso de ver, por isso que eu comentei sobre a foto. Pode crer. Sim, eu mando sim, cara, mando, tem bastante. Eu tenho uns 3 armários aqui, ainda não consegui... Eu comprei já uma estantezinha, mas ainda não instalei aqui. Mas eu tenho nos armários aqui alguns quadrinhos aqui, sim. Mas eu leio basicamente de tudo, desde quadrinho nacional, que eu acho bem legal. Hoje tem uns autores bem bacanas aqui no Brasil, o pessoal mandando super bem. E DC, Marvel e alguns, principalmente Vertigo, eu gosto bastante assim da Vertigo por alguns selos que eles têm, John Constantine, alguns títulos do Garth Ennis, o Preacher, por exemplo. Tem algumas coisas bem legais assim que hoje você consegue ler porque as editoras estão trazendo de volta, né, essas histórias antigas, né? Monstro do Pântano, umas coisas bem assim legais, assim, se você lê as histórias elas te cativam assim mais hoje do que algumas histórias atuais, né? Até porque eu acho que tem um contexto de, sei lá, hoje a pegada desses quadrinhos mais novos é mais pro pessoal adolescente, que está começando com quadrinho agora, né? Por isso que hoje tem tanto relançamento de quadrinhos da década de 80, 90, e aí você tem Alan Moore, Frank Miller, então algumas referências voltando assim com peso, né? Cara, você falando todos esses nomes aí, uma coisa que passou pela minha cabeça aqui foi o seguinte, é que, então, veja bem, a minha infância tem, sei lá, eu tenho 42 anos, então a minha infância faz muito tempo. Naquela época, eu acho que a única coisa que tinha em termos brasileiros, né, de quadrinhos, era só o Maurício de Souza, né? Eu não consigo lembrar aqui nada que tivesse além do Maurício. E, poxa, então, tipo assim, nos últimos 30 anos ou algo assim, vamos dizer mais de 30, vamos dizer 35 anos, tá? Porque eu comecei a ver gibi, né, quadrinhos quando era bem garotinho. Não mudou nada ainda, nós ainda continuamos... No Brasil, só existe o Maurício de Souza que faz quadrinhos? Então, hoje a gente tem uma galera, assim, alguns autores independentes, né, que tem algumas séries de quadrinhos, mas, assim, a nossa maior força, assim, editorial ainda continua sendo o Maurício de Souza, né,
E eu não sei se vocês têm acompanhado, eles têm lançado alguns quadrinhos um pouco mais adultos, assim, não tão infantis, mas eles repaginando algumas histórias, né? Você tem, por exemplo, a história do Papa Capim, né? Outras histórias assim que eram mais de criança, por exemplo, do Fantasma, esqueci o nome do personagem do Fantasminha, é o Fantasminha, né? Do Maurício de Souza, que eles relançaram num formato bem mais terror, assim, sabe? Que um pouco mais adulto. Então eles estão diversificando um pouco o mercado, né? Saindo um pouco dos quadrinhos mais infantis enfim, mas hoje, ainda assim, a gente tem bem forte o Maurício de Souza. Teve um movimento de uma outra editora, a Valiant, só que também tinha alguns autores e quadrinistas brasileiros, mas não era brasileiro, né? Então, assim, acho que a maior força nossa editorial mesmo é o Maurício de Souza, cara. Saquei. E olha só, você falando isso aí, eu me lembrei agora que eu só não lembro dos detalhes, porque faz muito, muito tempo, mas se eu não me engano, o Ziraldo talvez chegou a fazer revistinhas ou de repente eram livros em quadrinhos, porque tinha o Pererê, eu lembro, e eu não vou lembrar o nome dos outros personagens não, mas eu me lembro de ter lido quadrinhos dos personagens do Ziraldo. Agora eu só não consigo lembrar se era revistinha em quadrinhos ou não. Teve sim algumas séries do Menino Maluquinho, né? Que ele lançou. Tinha umas revistas que eram mensais, né? Mas não foi por muito tempo, assim, não. Assim, se comparar com o Maurício de Souza, não tem mesmo igual, né? Mas tinha, assim, Ziraldo, tem o Angeli também, que tinha uma pegada um pouco mais adulta, né, nas tiras eles tinha as tiras de jornal, mas ele também lançava algumas revistas meio que semestrais, assim, com compilados das tirinhas, né. Era do Chiclete com Banana? Sim, exatamente. Pode crer. É a mais clássica, né. Você falou aí que nessa sua coleção de revistas, uma das coisas que eu tive, você falou da sua coleção de quadrinhos. Uma das coisas que eu tive que me desfazer quando eu me mudei do Brasil para cá, para os Estados Unidos, foi uma coleção de 700 revistinhas do Tex, que eu não sei se você conhece. Poxa, você teve que desfazer? Eu tive que me desfazer. A coleção de quase 700 revistas do Tex. Eu tinha muitas do Conan, em preto e branco, da época ainda. E, sim, poxa, essa foi dolorido, cara, ter que me livrar dessas coisas. Mas eu não tinha como trazer aquele tanto de gibi. Aí imagina mudar de país e trazer uma coleção enorme dessa. Então foi uma das coisas dolorosas da minha infância quando eu me mudei para os Estados Unidos. Então, e Tex hoje você vê assim a série ainda viva, né? Você vê que os caras estão na edição 590, 600, e eles dividiram a série em vários outras coleções, né? Tem a série Ouro, a série Mensal, a série Platino. Tem história pra caramba, né? E, pô, deve ter dado uma dor no coração mesmo, né? De desfazer de tudo isso aí, né? Pô, foi o Tex, foi o Zagor e foi o Ken Parker. E todas essas foram embora, cara. Mas, poxa. Mas beleza. Eu sobrevivi de alguma forma. Não dá mesmo, né? Eu conheço acho que foi não sei se foi no Jovem Nerd, num podcast de um cara que ele alugou um apartamento para não desfazer. Aí ele deixou o apartamento cheio de quadrinho e foi para fora, e continuou com os quadrinhos aqui no Brasil. Mas aí já é um pouco demais também, né? Pode crer. Bem, então vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar o gancho que a gente está falando dessas coisas de quadrinhos e tal. Eu acho que agora seria uma boa hora para a gente falar do Top 5, pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar que a gente tá falando de quadrinhos, então, dentre as áreas de top 5, eu vou aproveitar então e vou perguntar pra você tem um top 5 de livros ou quadrinhos que você quer compartilhar com a gente? Sim, eu tenho lido bastante quadrinho e, assim, eu me cobro bastante porque livros eu tenho lido bem pouco, assim, né?
Então, como tem alguns quadrinhos eu sigo mensalmente, então fica às vezes aquela pilha aqui em cima e você nunca consegue vencer a pilha, né? Não sei se acontece com o livro com vocês também aí, né? Mas é triste, né? Você vê a pilha e não conseguir vencê-la. Eu tenho a pilha de livros aqui, cara. Então, eu imagino. Eu vi que você no site você compartilha bastante aqueles que você lê, né? E aí eu imagino que você tem esse mesmo problema, né? Mas enfim, eu acho que assim, eu não tenho explícito assim um top 5, mas eu tenho alguns que nas minhas leituras me deixaram assim mais, me fizeram lembrar bastante assim, guardar, às vezes reler, enfim. Um deles é o Maus, que é uma história de um filho de um ex-prisioneiro dos campos de concentração, que ele tem um pai que está já bem de idade e ele consegue contar algumas histórias, né, de lá, e o filho vai acompanhando e registrando tudo, né? O Art Spiegelman é o nome dele, é um nome bem difícil de pronunciar, não consigo direito, mas ele é um cartunista e é realmente a história do pai dele, né? Ele contou um pouco da biografia, né? E é legal que esse quadrinho ele faz ele traz, por exemplo, como personagens ratos, né? Simbolizando os judeus, e os gatos são os nazistas, né? Então essa ideia de você colocar animais, né, para fazer isso. E aí tinha também o lance dos poloneses também, que eram porcos na história, e ele vai contando e você vai vendo algumas histórias bem assim pesadas assim, mas que assim te provoca uma emoção assim de ver, que período triste e que período tenebroso que a gente viveu, né? Esse é um dos quadrinhos, acho que mais me impactaram, assim, em leituras, né? Aí eu acho que outros, assim, seguindo a lista, acho que tem o Watchmen, que é um clássico, né, de quadrinho, e a história em si, eu acho que não é nem pelo contexto, pela história em si, mas pelo contexto do quadrinho, assim, na época que ele foi lançado foi um boom, assim, de roteiro na época, então acho que é um dos também que sempre eu paro um pouquinho para reler. E aí acho que seguindo tem alguns outros que não são tão clássicos, mas também aquela coleção do Sandman, não sei se vocês já ouviram falar, do Neil Gaiman, mas ele também é um baita escritor, e os roteiros dos quadrinhos dele são bem filosóficos, assim, então ele faz algumas analogias com personagens, e ele caracteriza, por exemplo, o personagem da morte, e outras coisas assim, e ele filosofa muito, assim, nos quadrinhos, né, é muito legal, assim, vale a pena, assim, ler, fica a dica pro pessoal aí, né. Eu só vou fazer um comentário, cara, que essa é uma série que eu estou, assim, tem muito tempo que eu estou querendo ler, porque eu já li vários livros dele. Até recentemente eu li um livro antigo dele que chama Stardust, que eu achei bem bacana. E ele lançou um livro novo, acho que tem umas 2 semanas só agora. Até lançou eu não vou lembrar o nome do livro agora, mas ele lançou. Então eu gosto do estilo dele, é bem bacana, mas eu nunca li essa série, então agora que você botou isso no seu top 5, agora eu acho que eu vou ter que procurar e tomar vergonha na cara e ir lá procurar para ler. Mas era isso que eu ia falar para você. Sim, não, vale muito a pena. A Panini lançou aqui no Brasil alguns encadernados, né, fez alguns volumes, né, de várias issues que ele tinha, e encadernou em 4 grandes volumes, mas você dificilmente encontra, por exemplo, o volume 1, né? Então vale a pena às vezes pegar essas histórias mais, né, esses outros encadernados menores, assim, você consegue achar ainda. Bom, seguindo, acho que um outro que é um quadrinho assim excepcional é Hellblazer, né, do John Constantine, que é uma série da Vertigo também,
E é uma história, não é nenhuma história, mas é um personagem, na verdade, né? Também que pra mim ele é bem assim, ele é bem canastrão, assim. E a história dele é que ele é um mago que consegue mexer com algumas com magia e com ocultismo, mas ele é bem canastrão, assim. Tem histórias, por exemplo, que ele engana o diabo e algumas coisas do tipo, assim, sabe? Então é bem legal, assim, a história e os dilemas que ele enfrenta, assim, sabe? Acho que é um dos... A época do Garth Ennis também, com o Hellblazer, foi, acho que, pra mim, entra nos top 5 aí. Mas é basicamente isso. Acho que de quadrinho, assim, mais, assim, top, assim, que eu consigo ver, assim, hoje, acho que esses caras que eu falei, assim, que eu... Ainda, se alguém me pergunta, me indica algum quadrinho, eu lembro desses caras, assim. Bom, para mudar um pouco de assunto, como eu não lia muito quadrinhos, né, então tô meio por fora aqui, mas quem sabe se a gente falar um pouco do seu top 5 de música, eu fico um pouco por dentro. O que você tem para indicar pro pessoal aí em termos de música, assim, que você costuma ouvir? Certo. Então, cara, eu sou, assim, eu escuto bastante rock, então é um pouco da minha pegada, mas, assim, não acho ruim de ouvir algumas outras coisas, não. Curto bastante blues, bastante até jazz um pouco, assim, alguns artistas eu ouço, mas a minha pegada mais é rock mesmo, né? O que eu ouço bastante é AC/DC, acho que é clássico, né? Então dá para ouvir ainda hoje e se divertir bastante. Tem algumas coisas meio, assim, fora um pouco aí do normal, mas depois que eu assisti aquele filme, não sei, o Tenacious D, com Black Jack, né? Eu comecei a ouvir a banda dele, cara. Aí, pô, é muito divertido, assim, as letras das músicas, a música, assim, ele... E pior que ele canta bem, né? Toca bem, então, assim, é bem legal. Ouço Jimi Hendrix também bastante, eu curto demais. Acho que os solos dele as músicas são excepcionais, assim. E aí um pouquinho de blues, sei lá, B.B. King, Stevie Ray, então acho que basicamente nessa pegada, assim, que eu ouço mais, assim, né? Agora eu tô mais tranquilo, que agora eu consegui ficar um pouco por dentro do que você comentou aí. Mas beleza, pra gente fechar aqui o top 5, já que você comentou que depois de um filme você começou a curtir a banda, eu esqueci o nome, mas o que você curte, assim, de filme ou série de TV, alguma coisa relacionada, assim? O que você costuma assistir? Cara, eu tenho... eu gosto bastante dessas séries novas de filmes da Marvel, né? Tem alguns que como é fã de quadrinhos, você acaba acompanhando ali, né? Por tabela, né? Mas, pô, hoje eu tô mais assistindo série do que filme, assim, né? Principalmente porque, sei lá, ultimamente, assim, a gente vê alguns filmes, assim, muito mercantilizados, e assim, você não tem aquela história que você, sei lá, por exemplo, de filmes, por exemplo, como A Espera de um Milagre, você não vê mais filmes desse tipo, né, hoje, né, é difícil você ver alguns, só aqueles autores mais independentes, né, mas no cinema, no grande cinema é difícil você achar coisas assim, né, dessa pegada, né. Mas eu tenho assistido, sei lá, acho que as séries mais, assim, que a galera tem comentado, né, Game of Thrones. Tenho visto também algumas séries da HBO, como Silicon Valley, enfim, essas séries mais conhecidas, assim. Eu vou confessar que, ultimamente, eu tenho assistido muito pouco TV, sabe? Então, e ido muito pouco ao cinema. Eu tenho trabalhado bastante, então, e estudado bastante também, então eu acabo meio que ficando só naqueles mais, assim, conhecidos, assim, né? Mais comentados, assim, né? Cara, acho que você não tem que se desculpar não, porque eu entendo perfeitamente o que você está falando. Eu também. Tempo para assistir, assim, é bem raro. Eu gravo as coisas, mas às vezes elas ficam lá, empoeirando.
porque eu não sento pra assistir, saca? Pois é, então eu caí no erro também de começar a criar umas listas, sabe? Eu vou adicionar, no Netflix eu vou lá, adiciono na minha lista, né? Não, uma hora eu tenho que assistir esse filme porque é massa e tal. Eu nunca consigo assistir, nunca. Tá lá, uma lista enorme e eu nunca consigo assistir. Mas acho que os clássicos assim, né? Tipo, sei lá, Poder do Chefão. Esses filmes mais antigos na década de 90 e até 99, eu acho que são os que eu mais curto, assim. Ainda assisto vários, assim, né? Tem Clube da Luta, Pulp Fiction, esses filmes mais clássicos é o que eu sempre volto e assisto de novo, né? São os clássicos, né, cara? Animal, assim, você vê que filmes, mesmo dessa década, ainda conseguem serem atuais e o roteiro não é cansativo, né? Ele te prende no filme, né? Então, eu curto bastante, assim, esses filmes mais antigos. Né? Pode crer. Cara, olha, falamos aqui de um monte de tópicos e ainda teve algumas coisinhas que eu nem pude mencionar, mas eu só vou falar rapidinho. Então, depois, se vocês estiverem escutando esse episódio, vão lá dar um pulinho no site do GitHub, no perfil do GitHub do Eduardo. Eu dei uma olhada nos seus .files e nos seus arquivos do Vim, só de matar a curiosidade do que você tinha lá, e acabei aprendendo sobre o WebKit to PNG, que eu achei bem bacaninha. Depois eu vou até instalar ele aqui e brincar para ver como é, que eu achei super bacana a ideia. Mas, então, aí pessoal, vai lá ver o que é que eu tô falando, WebKit to PNG, tá lá, não vou nem falar onde que vocês encontram, procura lá nos .files do Eduardo que vocês vão ver lá no GitHub. Mas Eduardo, cara, olha, foi um prazer enorme conversar contigo. Depois eu tenho que mandar, sei lá, uma cerveja, alguma coisa pro Fábio Souza pela indicação, porque foi perfeita a indicação, gostei bastante e eu curti bastante conversar contigo e aprendi bastante também sobre esse Offline DB. Eu não sabia absolutamente nada até a gente bater esse papo aqui, eu só dei uma pesquisada rapidinho, então só valeu, cara, obrigado mesmo. Obrigado a vocês. Eu já adicionei o cast no iTunes aqui, que às vezes eu faço como eu viajo bastante para São Paulo, eu vou ouvindo, né, alguns podcasts, né? Então eu já adicionei aqui para poder ouvir mais de vocês aí. Eu curti bastante a ideia. Parabéns aí. Beleza, que bom que você gostou. Eu só não vou falar que para mim foi 100% hoje, porque infelizmente eu perdi o começo, mas a parte que eu peguei foi 120%. Obrigado, Eduardo, aí por tudo. Tô esperando a foto dos quadrinhos pra gente poder colocar no post, se você puder compartilhar com a gente. Legal, isso aí. Valeu aí pela conversa. Bacana, Eliane. Valeu, pessoal. Então, para vocês, eu espero que vocês tenham curtido. Eu e o Eliezer gostamos bastante, como vocês podem ter percebido. Deixe os seus comentários, dá uma visita lá depois no site do Eduardo e deixe seus comentários aí pra gente, que a gente tenta responder pelo Twitter, pelo Facebook ou até mesmo pelo próprio site. E até o próximo episódio. Um abraço. Ain't gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down.